Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor e vamos meditar no término do sermão de Estevão. E agora que vai vir a pancada. Estevão, pastor Zilton, ele vai fazer um pano de fundo, e agora ele vai trazer a aplicação, e ele vai trazer, Marcel, uma mensagem afrontadora, como é de fato a palavra de Deus. E Estevão, ele vai fazer uma denúncia. A denúncia, de maneira resumida, é a seguinte: vocês sempre tiveram tudo na mão, vocês sempre tiveram o templo, sempre tiveram o tabernáculo, sempre tiveram a lei, sempre tiveram os profetas, vocês tiveram tudo, mas vocês nunca se aproveitaram disso. Vocês desdenharam de tudo isso, porque vocês são raça de víboras, vocês são umas cobras peçonhentas. Essa é a palavra, né, que Estevão vai trazer. Mas, como tudo na Bíblia, não podemos ficar somente lá. Se a gente apenas falar mal dos judeus e não trouxer para nossas vidas, a gente comete um erro, pastor Jailton, que na homilética chama de anacronismo. O anacronismo é quando você olha o texto bíblico lá na sua origem e você não traz para o tempo de hoje, você fica preso em um loop de tempo. Temos que trazer para cá. E sabe o que acontece? A pancada de Estevão é também para a minha e para a sua vida. E precisamos deixar o Espírito Santo. Essa é a essência. Qual é a essência da terceira mensagem, ou terceira parte da mensagem de Estevão? Não resistamos ao Espírito Santo de Deus. Não resistamos ao que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Essa é a essência da mensagem. Pronto, podemos voltar agora. Brincadeira, vamos mergulhar no texto. Tem muita coisa mais para falar até chegar nessa conclusão, né? Vamos abrir em Atos 7:44, vamos ficar de pé. Atos capítulo 7, vocês podem projetar aí, na NVI, maravilha. Nós vamos ler do 44 até o 53. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Ele está concluindo, só lembrando, fazendo a contextualização da aplicação, que vai ser os últimos versos, tá? No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Que recebeu o favor de Deus e lhe pediu o que ele permitisse providenciar, e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram?
eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Pai Santo, nos ensina nesta manhã a tua doce palavra. Ensina-nos a olhar para nós mesmos e a observar em nós de que forma nós estamos vivendo, para que não caiamos no mesmo erro daqueles que ouviram esse sermão do nosso querido irmão Estevão. Nós não queremos, Pai Santo, resistir ao teu Espírito, pelo contrário, nós queremos ser guiados por ele. Queremos que o Senhor use nossas vidas para que vivamos de acordo com a tua vontade. Abençoa a tua igreja nesta manhã, os irmãos que também nos acompanham pela internet, para que saiamos daqui edificados para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, só revisando, então, o sermão de Estevão, ele é boa parte do capítulo 7, é o segundo maior sermão do Novo Testamento, perde só para o de Jesus, que é o Sermão do Monte, um sermão gigante, e Estevão, ele está diante do Sinédrio, que é a cúpula dos judeus, composta por 70 pessoas, mais o sumo sacerdote, 70 líderes, e Estevão está sendo acusado de falar mal, de blasfemar contra o lugar santo, contra o templo e contra a própria lei de Moisés. Eles discutiram com Estevão, mas não puderam resistir à sabedoria de Estevão, que era um homem cheio do Espírito de Deus. Não podendo resistir à sabedoria de Estevão, eles contrataram falsas testemunhas, que diante do Sinédrio, à semelhança do que fizeram com Jesus, deturparam as palavras de Estevão, rememorando aquela palavra de Cristo que disse: vou destruir esse templo e em 3 dias vou reconstruir. E então ele está sendo acusado de blasfêmia, de falar mal. E então Estevão vai dizer: queridos, vocês não compreenderam, alô, quer que eu desenhe? Eu vou desenhar. E então ele rememora a história do povo hebreu, para dizer que Deus não está preso a um lugar específico. E ele vai relembrar dizendo: olha, meus queridos, vocês estão falando que eu estou falando mal deste lugar, mas quando Deus falou com nossos pais, quando falou com Abraão, Abraão estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, Iraque. Você está falando que eu estou falando mal da lei, mas quando Deus chamou os nossos antepassados, nem lei existia. Você está falando que eu estou falando mal do templo, mas Deus se colocou como instrumento de abençoar o seu povo antes do templo, até no tabernáculo, que era o templo móvel. Vocês não compreenderam que essas coisas que Deus nos deu, era para que Ele nos ensinasse a sua misericórdia, o seu amor, sua compaixão. Vocês estão fazendo as mesmas coisas que nossos antepassados fizeram. Vocês ouviram e não aprenderam e não praticaram. Assim como eles mataram os profetas enviados, vocês também mataram o justo. Ele nem menciona o nome de Jesus. Mas, obviamente que todos compreenderam de quem ele estava falando. E então nós vamos perceber que na primeira parte aí do sermão de Estevão, ele vai falar da história de Abraão até os patriarcas, que é até o verso 16. Depois, a segunda parte, que nós vimos semana passada, ele vai pegar até o Êxodo, até o verso 43, e agora, na terceira parte, ele vai pegar do templo até a rejeição aos profetas, chegando até a Salomão, já em 2 Reis. Então, o que é que Estevão faz? Ele resume de Gênesis a 2 Reis. E nós vamos perceber, meus irmãos, que não foi uma defesa, mas foi um testemunho. Ele não quis defender a sua honra, mas ele testemunhou do Evangelho. E os irmãos têm que lembrar que a palavra testemunho, no grego, quem lembra o significado da palavra testemunha no grego? Martírio. Olha, martírio, de onde vem a palavra Marte.
aquele que morre pela fé em Cristo Jesus. Então, o que Estevão fez foi testemunhar. Eu vou testemunhar. E como nós vimos, meus irmãos, Deus tem os seus planos. Pedro era tão cheio do Espírito Santo como Estevão. Pedro prega, 3.000 se convertem. Estevão, semelhantemente cheio do Espírito, vai ver até os céus abertos. Estevão prega e é morto. Aprove ao Senhor conduzir Estevão à sua presença ainda jovem. Um homem jovem, cheio do Espírito Santo, que fazia sinais e prodígios, que pregava maravilhosamente. Deus tem os seus planos. E aí, meus irmãos, nessa parte 3, final do sermão de Estevão, nós vamos perceber que ele vai denunciar então a hipocrisia dos judeus e também dos falsos cristãos de hoje. E ele vai nos lembrar, meus irmãos, de coisas impactantes. E a primeira coisa, Nani, que Estevão nos faz lembrar é que o tabernáculo, o templo, a lei, tudo isso foi dado como instrumento de Deus para se relacionar com o seu povo. O templo em si não era nada, o tabernáculo em si não era nada, era uma tenda. Mas tudo isso era instrumento de Deus para tabernacular, morar, relacionar, ter intimidade com o seu povo. Olha lá o verso 44, e Atos 7. Ele vai dizer, olha, no deserto, nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança. Lembremos-nos, meus irmãos, que o tabernáculo era um templo móvel. O tabernáculo era uma tenda, um circo. Veja, não confunda, dizer, lá tinha palhaço. Não, meus irmãos, era um templo. Só que, como eu falo, o circo é que era semelhante a um circo. Era uma tenda grande, onde ali se acontecia os sacrifícios. E esse tabernáculo, essa tenda grande, ela foi dita por Deus toda a planta. Deus fez a planta baixa, Deus fez a planta design de interiores, a planta da engenharia. Deus fez tudo isso. Moisés, faça assim. E isso demonstra a santidade de Deus. Era para o tabernáculo ser feito nos pormenores, porque Deus, pode deixar no texto, porque Deus ele é santo, e Ele quer que tudo seja feito naquilo que Ele manda. Se Ele mandou fazer o templo daquele jeito, era para ser feito. Então Estevão começa a lembrar, diz, olha, foi feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo. Moisés, meus irmãos, não tinha alternativa para fazer do jeito que ele quisesse. Dizer, não, Senhor, vamos fazer um templo mais moderno, uma coisa mais church, sei lá, uma coisa assim. Não, era para fazer daquele jeito. E o verso 45, tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, porque era um templo móvel. Então, primeiro ele começa a falar do tabernáculo no deserto, né? Sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Este tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi. Qual é a ênfase aqui? Vocês estão enchendo os pulmões para falar do templo, mas nossos antepassados e Deus mandou fazer foi uma tenda. E era nessa tenda que Deus falava com Moisés, por meio da tenda que Deus recebia a adoração do povo, e a tenda, meus irmãos, vai ficar por um bom período, porque depois que Moisés sai dali do deserto, Josué chega na terra prometida, virá o tempo dos juízes, que é cerca de 330 anos. Então, meus irmãos, colocando de maneira bem redonda, 400 anos de tenda. Durante 400 anos o povo não tinha aquele templo. O povo tinha uma tenda. A tenda ficou muito tempo, meus irmãos, móvel, mas quando chegou no tempo dos juízes,
ela ficou fixa, mas era uma tenda, onde o povo tinha que se deslocar e ir para lá. Então, Estevão está querendo dizer, meus queridos, isso tudo era passageiro, como o tabernáculo era passageiro. O tabernáculo veio e passou. O templo veio e também vai passar, porque tanto o tabernáculo como o templo apontam para aquele que vocês acabaram de matar, mas que ressuscitou. Então, Estevão rememora aqueles líderes de que Deus sempre atuou no meio do povo, quer com um instrumento, quer com outro. Depois ele vai falar agora do templo de Salomão, o tão bonito templo. 46. Deus, a época de Davi, que encontrou graça, aí Davi recebeu o favor de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Presta atenção qual é a ideia aqui, pode deixar em 46. Se o templo é tudo isso que eles achavam que era, porque, meus irmãos, uma coisa importante, nós somos seres idólatras por natureza. Uma coisa que pode ser bênção, pode virar instrumento de idolatria. O templo virou instrumento de idolatria. Então, Estevão está dizendo, olha, se é isso tudo que vocês entendem que é, por que Deus não concedeu que Davi construísse o templo? Ah, porque ele tinha muito sangue na mão. Sim, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele vai dizer, Davi recebeu o favor, mas não foi Davi que construiu, foi Salomão, verso 47. Verso 47, mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Então, meus irmãos, Estevão está chamando a atenção para esse instrumento temporário que Deus usou para dizer, olha, o mais importante não era o tabernáculo, o mais importante não era o templo em si, a estrutura, mas é o que eles representavam. O que é que isso representavam? Deus veio em meu auxílio, Deus veio em meu favor, Deus quer tabernacular comigo, Deus quer ter intimidade comigo, isso é que é o mais importante. Por isso que ele vai dizer no verso 48, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Todavia, o Altíssimo não habita em casas, templos, habitações, feitas por homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Então, a primeira frase aí, foi Salomão quem vai usar. Salomão usou esta expressão no dia da dedicação do templo. Abra aí em 1 Reis 8, 27. Depois de inaugurar o templo, depois de fazer aquela festa do templo, olha a oração de Salomão em 1 Reis 8, 27. Mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra? Os céus não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Salomão entendeu isso no dia da dedicação. Salomão compreendeu que o templo era um lugar para relembrar o povo da presença de Deus, assim como era a Arca da Aliança. Então, meus irmãos, Estevão vai relembrar para o povo que esses instrumentos eram sinais de que eles não deveriam ficar focados nos rituais, mas no relacionamento de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a ir para os rituais. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado quando você passa a semana inteira longe de Deus e acha que vira o culto no domingo pela manhã ou à noite. Isso vai lhe inflar de espiritualidade e você vai ter agora gás espiritual suficiente para passar a semana inteira distante de Deus. Isso é ritualizar a fé. Temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque a mesma tentação que esses irmãos passaram lá, nós também podemos ter. E não é
não são poucas as experiências de irmãos em Cristo hoje que são levados a espiritualizar coisas. Eles espiritualizaram o templo, mas muitos hoje espiritualizam outras coisas. Sal, água benta não tem, mas tem água, né? Uma água, sei lá, é benta também, como é o nome que chama aí? Ungida, água ungida. Tem pessoas, meus irmãos, preste atenção, que isso aqui para algumas pessoas é altar. Eu não estou aqui no altar. Isso aqui não é altar, meus irmãos. Essas estruturas eram do Antigo Testamento. Se isso aqui é altar, aqui no batistério é o Santo dos Santos. Isso aqui é uma elevação, uma plataforma, um palco. Palco, então você está fazendo show? Não, meu irmão, palco é um sinal, é um nome usado para uma elevação. Percebe? Então, precisamos compreender que tudo que Deus deu à igreja, chamando Abraão primeiro, mas depois tabernáculo, templo, lei, profeta, sacerdotes, tudo isso era chamando um povo a um relacionamento. Se você não compreender isso, você vai brigar com o irmão por causa de uma porta da igreja. Se você não compreender isso, você vai brigar com o irmão por causa de um instrumento musical. Se você não compreender isso, você vai ter mais ênfase nas coisas do que nas pessoas. Você não vai compreender a dimensão que é relacionar-se com Jesus Cristo. E infelizmente, a gente percebe isso em diversas culturas cristãs. As pessoas, elas coisificam, espiritualizam as coisas. A gente não tem isso, mas não me alarmaria se algum irmão cristão evangélico passasse por essa igreja e, ao passar pela porta da igreja, se curvasse diante dela. Alguns fazem isso, na igreja romana fazem isso. É a mesma metodologia do passado. Tudo que nós temos aqui, meus irmãos, esse espaço de culto, as salas de culto, os bancos, os instrumentos, tudo isso são instrumentos de Deus, para que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele e com o outro. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Quando nós chegamos aqui há 7 anos atrás, nós não tínhamos algumas coisas lá atrás prontas. Então nós fazíamos, não sei quem aqui ainda chegou a participar, nós fazíamos cafés da manhã aqui, nesse espaço, que nós chamamos de templo. O nome templo não é adequado também, meus irmãos. Templo somos nós somos templo do Espírito Santo. Igreja somos nós. Mas, como é conhecido, vamos para o templo, aí passa. Ninguém vai brigar por causa disso não, mas a irmã precisa compreender o termo teológico, bíblico-teológico disso. Isso aqui não é templo, nós somos o templo. Porque se nós estivéssemos reunidos agora na praça da Central Garden, que é uma praça bonita, bem feita, que fizeram agora, também seria a igreja de Augusto Franco. Percebe? Então, nós somos templo do Espírito Santo, mas nós fizemos aqui café da manhã, e um irmão, dizendo, vixe pastor, café da manhã, aí a gente por amor fizemos ali, quase que na calçada, mas nessa parte ali onde fica ali a recepção, para não ter problema, vamos fazer aqui nessa parte da recepção, porque aí não invade o lugar santo, então a gente delimitou meio que, lugar santo é dessa pilastra para cá, e dali para lá. Qual é o contrário de santo? Profano, olha que negócio, porque o que não é santo, Nani, é profano. Então a gente meio que delimita, né? Diz, olha, daqui para cá é santo, dali para lá é profano. Então, vem os profanos agora comer, pegar o seu cafezinho. Em algumas igrejas, inclusive batista, o que é meio esquisito, ainda hoje isso acontece.
As igrejas não têm um espaço adequado, não pode fazer daquele espaço do templo um espaço para fazer uma comunhão. Olha, para fazer a comunhão dos santos, não pode fazer a comunhão dos santos. Uma refeição comunitária, porque na cabeça de muitas pessoas aquele lugar ali é santo. Percebe? Então, meus irmãos, Estevão está chamando a atenção que santo é o povo de Deus, como ele chamou Abraão. Ele chamou Abraão, Abraão morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, na região do Crescente Fértil, no meio do povo pagão. Até Abraão, mas deixa para lá. Então, no meio do povo pagão ali. Então, meus irmãos, o que Deus quer é relacionamento. Mas o povo estava entusiasmado, estupefato com o templo. E o templo que eles tinham em mãos não era o templo de Salomão, os irmãos sabiam disso, né? O templo na época de Jesus não era o templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi destruído e foi reconstruído na época de Neemias e Zorobabel. Neemias, Zorobabel e Esdras, que veio reedificar o culto, mas na época de Zorobabel e Neemias, que era um templo mirrado, um templo que comparado com o de Salomão, era tão diferente, a ponto de que os idosos, que conheciam o templo de Salomão, começaram a chorar, quando viram os alicerces do templo novo, quando regressaram do cativeiro da Babilônia. Porém, coube a Herodes, edomita, filho de Edom, de Jacó, o irmão de Jacó era Saul, construiu um templo maravilhoso. O templo de Herodes, que é o que tem as ruínas aqui hoje, ainda hoje. Eu estou apontando para cá, pode ser para lá, pode ser para cá. Né? Então, esse templo que existe hoje, as ruínas dele, é de Herodes, que fez um mega templo, que na época era tão bonito a ponto dos discípulos disserem: mestre, olha só que polimento, que pedras lindas. E o que motivou Cristo a dizer isso, e isso foi usado até em Estevão. Cristo, vendo que eles estavam entusiasmados com as pedras, Cristo fala: não vê isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, Estevão vai nos alertar que mesmo com o tabernáculo e o templo, o povo continuou distante de Deus. A partir de agora, do verso 51, é a aplicação do sermão de Estevão. Estevão vai agora dizer: olha, vocês não compreenderam, vocês não entenderam nada, povo rebelde. Meus irmãos, quero que você agora possa viajar. Imagina 71 pessoas ali no sinédrio, todo mundo com aquela beca, parecendo, né, tipo juiz. Todos que estavam ali eram os mestres dos mestres, eram as pessoas mais inteligentes na lei da sua época. Para compor o sinédrio não era qualquer um. Imagine agora a cena: um homem simples do povo sendo arguido e falando com toda aquela plateia, mais os que estavam ali de curiosos. Então ele olha para aqueles e falam: povo rebelde. Meus irmãos, tem que estar cheio do Espírito Santo. Povo rebelde, obstinado de coração. Talvez a sua versão tenha, sabe o quê? Como é que está na sua versão aí? Esse 51. É melhor do que essa. A NVI aí, ele deu uma interpretação a mais. Mas a sua versão é melhor. Veja aí, sem ser NVI. Incircunciso de coração e... incircunciso de coração e ouvido, homens de dura cerviz, incircunciso. Meus irmãos, a circuncisão era o símbolo do povo judeu. O povo judeu
permaneceu sem templo, mas não permaneceu sem circuncisão. Circuncisão era o símbolo da aliança. Qual o símbolo da aliança do povo judeu? Circuncisão. E aí Estevão olha para ele e diz: vocês são Pedro e Pedro. Vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Para a elite, é como você chegar diante do Supremo Tribunal Federal. Imagine um colegiado juntando Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça. Dá quantos até aí agora? Não dá nem 70. Pegar Tribunal Regional, Federal, de não sei quanta região, juntar essa nata toda e dizer: vocês todos, não é o caso, tá, gente? Um exemplo. Vocês todos odeiam a justiça. Vocês todos cometem invariadas injustiças. Esse é o impacto de Estevão no Sinédrio. Eles eram os guardiões da lei. Estevão está os acusando de serem incircuncisos diante da lei. Meus irmãos, Estevão colocou lenha na própria fogueira, que iria matá-lo se fosse por fogueira. Mas ele não estava ali para barganhar. Ele não estava ali para afagar os corações. Ele estava ali para ser testemunha. E aí ele falou, meus irmãos, olha, até o verso 51, o sermão de Estevão, propriamente dito, ele vai começar no versículo 2. Então, são 50 versículos. 50 versículos para contextualizar em um para detonar, para dinamite, colocar dinamite. Vocês são iguais aos seus antepassados. São iguais. Qual é a essência de ser igual a eles? Resistir a Deus. E é interessante que a ideia do Espírito Santo não era muito entendida no Antigo Testamento. Mas aqui, Estevão deixa claro que o Espírito Santo é Deus. E eles resistem, meus irmãos, porque lembre-se que Estevão está falando muito de patriarca, deserto, templo e lei. Volte aí, coloquei em Números 21. Olha só a situação, deixa eu contextualizar rapidamente para os irmãos. Lembram da síndrome de Cades-Barnea? Quem lembra da síndrome de Cades-Barnea? É uma síndrome bonita, você pode até dizer, se fosse xingar o irmão, não pode xingar, né? Você sofre de síndrome de Cades-Barnea. Ficaria um negócio bonito, né? Mas não pode dizer isso não. Mas qual era a síndrome de Cades-Barnea? É aquela síndrome em que a pessoa nada e morre na praia. Quase 2 anos peregrinando no deserto, o povo chega no deserto de Padã. Chega no deserto de Padã. E aí, na cidade de Cades-Barnea, Moisés manda os 12 espias. Os 12 espias passam 40 dias abiudando a terra e voltam, estavam perto de Canaã. Só que esses espias voltam e dão um relatório ruim. Dos 12, 10 dão um relatório ruim. E esses 10 contaminam o povo. E o povo começa a querer matar Moisés, querer apedrejar Arão. E diz que quer voltar para o Egito. E eles dizem: quem dera morrêssemos no deserto, a ter que morrer a espada, porque o povo lá em Canaã é gigante. Nós somos como gafanhotos. Então, a síndrome de Cades-Barnea, meus irmãos, é quando a gente, por desobediência, por incredulidade, não entra na promessa de Deus, ou não vê se concretizar em nós a promessa de Deus.
Deus tem coisas boas para nós, mas nós muitas vezes sofremos a síndrome de Cádiz Barnea e não acreditamos, não cremos e por medo nós vamos ficar arrodeando o deserto por 38 anos. Quando eles chegaram em Cádiz Barnea, Júnior, o que é que aconteceu? Deus disse: é isso que vocês querem? Faça-se a tua vontade nos céus e na terra. Então o povo, ao invés de entrar, eles teriam condições de entrar em Canaã com 2 anos. Mas como se rebelaram, Deus disse: vocês não querem morrer no deserto? Então veja só, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida. Vocês vão girar. Eles giraram 38 anos, com os 2 que já tinham, deu 40. Pertinho, mas não puderam entrar. Deus então fez com que eles girassem. E aí, meus irmãos, presta atenção agora. Já perto desse final de 40 anos, esse povo aprendeu. Agora não é mais esse povo. Agora eles estavam próximos a ir para Canaã via Josué. Josué e Caleb não morreram. Todos morreram. Inclusive Moisés, inclusive Arão, inclusive Miriam. Vão morrer todos. Arão vai morrer já próximozinho de entrar, Moisés também. E então agora, meus irmãos, em Números 21, presta atenção, não é mais aquele povo rebelde, agora são os filhos deles. Veja, presta atenção, o povo saiu do deserto, saiu do Mar Vermelho, ficou 2 anos. Nesses 2 anos comendo maná. Quando chegou em Cádiz Barnea, disse: Canaã. E aí houve a rebelião. Qual é a rebelião? Ficaram com medo do gigante, que não tinha gigante, é invenção. E aí ficaram 38 anos até morrer o último daquela geração. Só que os que tinham 15 anos, 16 anos, como Samuel aqui, Felipe, né, toda essa turminha aí, você também, cresceram, já eram homens adultos. Já tinham conhecido todo isso aí. E aí, meus irmãos, já no último ano, findados 40 anos, olha o que eles vão dizer, 21:4. Partiram eles do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água. Já estamos fartos desta comida miserável. Receba. Agora já são os filhos. Essa palavra miserável aqui, meus irmãos, no hebraico, ela dá a ideia de ser uma coisa sem substância, leve. Era usada como leve também, uma coisa na cabeça deles. Eles estavam com anemia, com colesterol alto, com tudo isso, porque na cabeça deles aquele maná não era sustentável para eles. Tanto que não era gostoso, no sentido que era, na cabeça deles era o mesmo, né? Lembremos que o maná, a gente olha para eles e fala: como é que pode esse povo ter reclamado do maná? Meus irmãos, volta a lembrar, foi 40 anos com maná. Você aguentaria? Mingau de maná, cuscuz de maná, sopa de maná, ensopado de maná, muqueca de maná, tapioca de maná com recheio de maná. E a manteiguinha por cima? Tem. A manteiguinha de maná, viu? Mas aí um suquinho, tem suco também, acompanha tudo, é suco de maná. Mas pelo menos vai ter a sobremesa. Tem soufflé de maná. Eu quero morrer. Meus irmãos, interessante isso, porque eles não poderiam reclamar. E aqui eu faço um parêntese aqui, a juventude, adolescentes. Você tem reclamado da comida da mamãe e do papai? Esse pensamento da mamãe? Tem, Enzo? Reclamado da comida de mamãe? Não, né? Ainda bem.
Não pode, gente. Não pode. Né? Não pode reclamar, porque é sustento do Senhor para a nossa vida. E eles fizeram isso, meus irmãos. Olha, nós detestamos esta comida miserável. Nas versões mais antigas, pode deixar lá, falavam de comida vil. Pão vil. Pão vil. Não é pavio, não, é pão vil. Então, quando você for chegar na sua casa, sua mãe chegar, filho, venha comer. Você chegar lá, você até pode pensar para você. Dizer, meu Pai eterno, me dá sabedoria. Meu Deus, me dá garra para detonar esse feijão sem gosto, esse caldo. Mas glória ao Senhor. Glória ao Senhor. É sério mesmo, meus irmãos. Voltando, meus irmãos, então, essa rejeição do povo é uma rejeição que continua ainda hoje. O povo, coloque lá de novo em Atos 7, 52. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Imagine agora, meus irmãos. Verso 51, volta aí. Primeiro ele diz para aquela turba toda, olha, vocês são rebeldes, obstinados, incircuncisos, igual. E os 52 são assassinos. A acusação, ela é grande contra aquela liderança. Eles são acusados de serem circuncisos, ou seja, de serem falsos judeus. E ainda de serem falsos judeus, de serem agora perseguidores de profeta, e especialmente falando perseguidor do justo. Eles mataram aqueles que prediziam. Ele está dizendo, olha, presta atenção, vocês completaram o trabalho dos profetas, porque os profetas morreram anunciando o Messias. Vêm vocês agora, que são filhos espirituais desses judeus que mataram os profetas, o que é que você faz agora? Vocês matam esse Messias, vocês fecham um caixão. Foi a mesma coisa que Jesus disse aos fariseus. Quando vocês, fariseus, adornam as sepulturas dos profetas, vocês estão completando a obra deles. Eles mataram e vocês perfumam. Vocês completam, vocês colocam a tampa do caixão nos profetas. Vocês são da mesma laia, são do mesmo espírito. Obviamente que não eram todos judeus. Deus sempre teve os seus remanescentes. E aí, meus irmãos, a pergunta agora é para nós. Nós também estamos resistindo ao Espírito Santo? Presta atenção. Eles tinham templo, eles tinham tabernáculo, eles tinham a lei, e nós temos o quê? Nós temos a Bíblia, nós temos a igreja, nós temos nossas famílias. Você que está aqui agora, se você faz parte de uma família cristã, você tem todos esses instrumentos de Deus para a sua vida. Se seu pai ou sua mãe lhe falam de Jesus, lhe estimulam para Jesus, a sua mãe é como se fosse para você o que era para os judeus o tabernáculo, o templo, a lei. Instrumentos de Deus para que você tenha um encontro pessoal e genuíno com Ele. Quando você vira as costas para aqueles que falam para você de Cristo, hoje é a semelhança dos judeus que não levaram em consideração tudo isso que eles tinham, tabernáculo, lei e templo. Em terceiro lugar, meus irmãos, antes, abra em João para terminar esse tópico, João 1, verso 11, olha o que aconteceu.
Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Essa é a realidade. Mas, 12, contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue de Abraão, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. Como Paulo vai dizer, nem todos nascidos de Israel são de fato israelitas, mas aqueles que nascem segundo a promessa. Então veja, você que está aqui nesta manhã ou está pela internet, você não pode perder a oportunidade que Deus lhe deu de desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. Você também tem várias oportunidades. Deus está lhe cercando, como cercou os judeus, com o tabernáculo, com o templo, com lei, com o profeta. Mas muitas vezes, nós agimos como judeus. Veio para nós, mas nós não o recebemos. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, vai vir um grande finale. O grande finale de Estevão. Não basta ser ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. O verso 53 de Atos 7, Estevão conclui seu sermão, dizendo: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos. Aqui ele fala de anjos porque Moisés subiu, teve toda aquela teofania, aquela coisa, a nuvem acompanhava o povo durante o deserto, dando sombra, depois o anjo, à noite, aquele fogo, né? Deus mandou anjos para guiar o povo, quando Balaão quis profetizar contra Israel. Então anjos estavam envolvidos nisso. Então Estevão diz: olha, vocês receberam a lei, mas não obedeceram. Queridos, prestemos a atenção neste último versículo do sermão de Estevão. Não serão suas últimas palavras. Não serão. As últimas palavras de Estevão será: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Mas eu quero que você observe bem para esse versículo. Vocês receberam a lei, mas não lhe obedecem. Meus irmãos, o perigo de conhecer a palavra de Deus, mas não vivê-la, é muito grande. Podemos facilmente cair na armadilha de possuir conhecimento religioso, mas deixar de lado a prática diária da fé e da obediência. Eu vi uma reportagem umas 2 semanas, de um ator que disse que já leu a Bíblia toda, mas que não lê ela como instrumento de fé, lê ela como instrumento de história, de conhecimento de mundo. Semelhantemente, nós agimos assim quando nós recebemos a lei, a palavra de Deus, mas a gente não se coloca à disposição para praticá-la. E esse é um perigo. Porque qual foi a denúncia de Estevão? Vocês estão me denunciando que eu estou falando mal contra a lei. Mas o que eu estou falando aqui é que são vocês que não a praticam. Vocês estão falando que eu estou falando mal do templo, mas é o contrário. São vocês que não compreenderam o que significava templo. O que significa templo, que estava ainda no templo deles. Vocês não compreenderam o que significava o tabernáculo. Meus irmãos, depois das palavras de Estevão, 40 anos depois, o templo vai ser destruído. Depois das palavras de Estevão, não vai demorar 40 anos e o templo vai ser destruído como nós o conhecemos agora. Porque não era o templo o propósito eterno de Deus.
tabernáculo, templo, lei, Abraão, tudo isso era para chegar o justo, o Messias, de quem representa Abraão, o templo, a lei e tudo mais. Tudo isso era passageiro. Abraão morreu e foi sepultado. O tabernáculo foi mudado para o templo vai acabar e acabou. Mas Jesus Cristo é o Verbo eterno de Deus. Quem se agarra às coisas transitórias desta vida, à semelhança do tabernáculo, do templo e da lei que passaram, também passarão. Mas aqueles que se agarram a Jesus permanecerão. Então, meus irmãos, há aqui um grande alerta. Coloque aí em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Eu não sei se Tiago, porque veja, Tiago, ele já estava aí na igreja de Jerusalém. Esse Tiago, que escreveu Tiago, ele é o irmão de Jesus, os irmãos sabem disso, filho de Maria e José, líder da igreja de Jerusalém, irmão de Judas, que também era irmão de Jesus, que escreve o livro de Judas. Então Jesus Cristo tinha seus irmãos e irmãs, e alguns deles foram proeminentes, como Tiago e Judas. Tiago mais ainda, que era o encostado a Jesus, e ele foi o líder da igreja de Jerusalém, e ele vai ser convertido durante a ressurreição, os 40 dias de Cristo ressurreto. Não sabemos se Tiago estava presente nessa execução, nesse testemunho, mas certamente ele compreendia as palavras de Cristo quando usou aquela figura, aquela parábola sobre construir uma casa sobre a rocha e sobre a areia. Então ele vai dizer, olha, sejam praticantes da palavra. Meus irmãos, ser praticantes não é uma coisa assim, olha, eu vou praticar. Eu olho, me acordo e você merece, você pode. Não, ser praticante, meus irmãos, é uma metanoia. A palavra grega para arrependimento na Bíblia é mais ampla que arrependimento, chama-se metanoia. Metanoia quer dizer que eu não apenas compreendo a vontade de Deus, não apenas compreendo o meu erro, mas eu me coloco numa nova mentalidade de crescer, de evoluir, de estar andando mais próximo de Jesus. Então ele diz, olha, sejam praticantes, não apenas ouvintes, porque assim vocês enganam. 23, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Aí a mulher, eu estou livre, mas é mulher também, é homem e mulher, que depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Mas o homem que reserva, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Deixe aí projetado, congelado. Veja, como era o espelho naquela época. O espelho naquela época, meus irmãos, era feito de metal batido. Em geral, bronze, cobre, que dava um polimento. E aí, quem era rico podia ter um espelho de prata, ou até de ouro, mas o normal era espelhos pequenos. Era esse tipo de espelho na época de Tiago. E esses espelhos, Marcel, eles não eram uma Brastemp, né? Era uma coisa mais simples. Então, ele fala o seguinte, olha, quando a pessoa olha no espelho, esse espelho ele não é dos melhores. Então, você precisa ter atenção. Aí você vai focar no espelho, você vai ter tempo para olhar para o espelho, você vai se observar com cuidado, porque o espelho não é dos melhores. Então você vai ficar parado, vai dizer, espera ainda, você vai ter foco, você vai olhar, vai dizer, isso aqui, aquele aqui, tal, não sei o que, tal. Só que acontece com esse tipo de espelho,
Quando você retira o espelho, você vai, e aí você diz, eita, será que ficou alguma coisa na boca, no nariz? E agora? Não lembro mais. Eu não lembro mais. E aí você vai viver a sua vida. Você vai saindo, você nem se lembra, mas você pode estar com alguma coisa no rosto que você não gosta. Podia estar, com uma coisa no dente. Aí, quando uma pessoa age desta forma, é semelhante a alguém que vai para a palavra de Deus, assim como o espelho, que é imperfeito, ela olha, mas ela não dá atenção, e ela sai e se esquece daquilo que revelou, porque a palavra de Deus, ela nos revela. A palavra do Senhor nos revela quem somos, nossos pecados, nossos erros, nossas distrações, ela nos revela. Aí ele diz, olha, nós precisamos, meus irmãos, ser mais atentos, porque, olha, ela é perfeita, o espelho é imperfeito, mas aquele que observa atentamente a lei perfeita. Então, não é só praticar, é também saber observar. Eles não tinham como dar um polimento fantástico no espelho, mas eles tinham como observar, e nós temos como observar atentamente a palavra de Deus. Eu vou praticar o que é a palavra? E você lê a palavra? Você medita na palavra? Você observa atentamente a palavra? Porque eu primeiro preciso observar atentamente. Porque se eu faço isso em um espelho, tentando o máximo de observação para me enxergar, quanto mais tenho que fazer para a minha vida. Então eu tenho que observar atentamente a lei perfeita de Deus. Passo 1, cumprido. Ok. Observei atentamente. Segundo passo, tem que praticar. Cristo ele vai dizer, meus irmãos, que aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, ele é como um homem que edifica a sua casa sobre areia. E o que pratica, que edifica a sua casa sobre a rocha. O que significa essa expressão? Veja só, a gente acha que é assim. Já expliquei isso uma vez, vou explicar de novo. O homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica, é como uma pessoa que faz uma casa sobre areia. O que é que a gente imagina? Que a pessoa foi lá, tem um rio, ele foi lá e fez a sua casa na beira do rio. Ele é um tonto. Ele faz a casa na beira do rio, aí vem o rio, mas não é isso que a palavra do Senhor diz não, meus irmãos. Não é isso não, isso aí é muito óbvio. Veja, a parábola, ela é mais intensa. A parábola é o seguinte, olha, eu olho para as duas casas e eu não sei o alicerce que elas têm. Quem provará o tipo de alicerce que elas têm são as adversidades, são as intempéries da vida. Então, quando a enchente vier, quando um temporal vier, quando um tufão vier, espiritualmente falando, as adversidades, as perseguições, aquele que construiu a casa sobre a areia vai se desviar. E o que construiu a casa sobre a rocha vai permanecer. E como é que isso acontece na prática local? Sabe o que era? Construir a casa sobre a areia, engenheiro civil Pedro, era a pessoa que vai construir e ela faz um alicerce raso. Ela cavou um alicercezinho acabou. O outro é uma pessoa mais diligente. Ela fala, não, vamos cavar mais fundo. Cava fundo, cava, até você encontrar a rocha. E aí você faz um alicerce mais fortalecido.
olhando, você não consegue discriminar quem é o crente que lê e observa a Bíblia. Você não vê. Você não vê. É como as duas casas. Uma casa vizinha a outra. Olha, eu não consigo enxergar. As duas casas estão bonitas, são adornadas, são pintadas e elas têm alicerces. Eu tenho dois crentes. São dois crentes bonitos, arrumados, cheirosos. Eu não consigo determinar quem lê e quem não pratica. Eu não consigo determinar. Aguarde e verás. Pelos frutos nós conheceremos. Então, quando vier as dificuldades, quando vier os problemas, o crente que lê e observa, ou seja, o crente que cava fundo, olha, observa atentamente a perfeita lei de Deus. É aquele que não se dá por satisfeito. É aquele que não lê, sabe? É como se estivesse lendo uma revista da Avon. É a pessoa que lê e diz, eu quero saber mais sobre isso. Meu Deus, o Senhor falou isso aqui na palavra, isso é muito sério, e eu pratico isso. Senhor, me molde. Senhor, modifique o meu caráter. É aquele que cava. Ele não se dá por satisfeito, enquanto ele não construir um caráter melhor, enquanto ele não for uma pessoa mais santa. O que cava sobre a areia, nada, rapaz, basta eu ir na igreja de vez em quando, basta eu ler a Bíblia de vez em quando, eu sei um hinozinho aí de Cassiane, eu sei um hino aí de não sei quem, isso basta. Aí vem a pancada da adversidade, vem os vendavais da vida, aí ele vai dizer que Deus não é bom, vai dizer que religião é coisa do homem, que o importante é você estar vivendo uma vida espiritual interior, percebe? Então, essa é a diferença, meus irmãos. Construir uma casa no rio, como a gente vê num desenho animado, era muito fácil de você perceber. Alguém diria, ei rapaz, você é doido, eu construí na beira do rio. Mas não é isso que a parábola diz. A parábola faz essa distinção entre dois que cavam fundo, enquanto o outro cava raso. E quem constrói sabe que um alicerce mal feito arrebenta. Uma construção com um bom pilar, que vai até o final, ele faz toda a diferença. E eu e você, como nós estamos? Como nós estamos? Como nós podemos ouvir, meus irmãos, uma mensagem como essa? E agora, o que a gente faz da vida? Eu quero concluir lendo Hebreus capítulo 3. Não vou comentar Hebreus 3, vou só ler. Hebreus 3, a partir do verso 7. Vamos ficar de pé? Do 7 até o 15 eu leio um, e os irmãos leem o outro, e nós vamos perceber que a essência do sermão de Estevão para nós é a queridão. Não basta ser membro de igreja, não basta fazer parte de uma igreja, não basta dizer que tem uma Bíblia em casa, não basta pegar a Bíblia de vez em quando, não basta dizer na escola, eu sou cristão. Meu querido, se você de fato não tem um relacionamento pessoal com Deus, se você não pratica, não cava fundo, se você não busca uma intimidade com Deus, isso não vai dar certo na sua vida. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Permaneça aí no 12 de novo. Só as mulheres.
Só os homens. Todos juntos. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. 13. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A igreja? Por isso é que se diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Pai Santo, nós não queremos endurecer o nosso coração, pelo contrário. Queremos que o Senhor continue falando conosco. Não queremos, ó Deus, reverberar os pecados de rebelião, de murmuração, os pecados da falsa religiosidade. Não queremos nada disso, Pai, mas nós queremos ter um relacionamento íntimo, pessoal, genuíno com o Senhor. Nós queremos cavar mais fundo, queremos ser mais próximos do Senhor, ouvir a Tua voz e nos comprometermos com ela todos os dias das nossas vidas. E que o Teu grande amor e a graça do Teu Filho amado Jesus e o ensinar do Teu Santo Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.